Então vamos à palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, vou ler aqui na televisão. Abacuque, capítulo 2, versos de 1 a 4. A mensagem dessa noite, ela vem, eu creio que virá para trazer um esclarecimento da parte de Deus para você e um alento. Talvez você esteja orando há muito tempo por alguma coisa e você não tenha escutado a resposta de Deus. Talvez você esteja se perguntando se Deus ouviu a tua oração. Eu digo para você de antemão que Ele ouviu sim. Os ouvidos do Senhor estão atentos às nossas orações e só que tem um tempo para responder. E o tempo é esse momento que a gente precisa, então, atentar. Quando tudo parece em silêncio, quando Deus parece que não está ouvindo, parece que Deus está em silêncio, parece que Deus não quer responder, parece que nós não somos merecedores da resposta de Deus, enfim, uma série de questionamentos que nós fazemos, porque o tempo da resposta ainda não chegou. Então, Abacuque capítulo 2, versos de 1 a 4, eu estou na nova versão transformadora, diz assim: subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará a minha queixa. Versículo 2. Então o Senhor me disse: escreva minha resposta em tábuas, para que se possa ler depressa e com clareza. Esta é uma visão do futuro. Descreve o fim e tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência. Preste atenção, eu vou repetir. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmos confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade a Deus. Uma coisa que é importante nós entendermos: o silêncio de Deus não significa ausência dele. Ele pode estar em silêncio, não significa que ele não está cuidando da gente, não significa que ele não está atento às nossas orações ou às nossas necessidades. É apenas o silêncio de Deus. O silêncio de Deus é necessário para as nossas vidas. Eu preguei falando um pouco sobre isso, alguns sermões atrás, e vale a pena repetir, porque Deus está preparando o caminho, está preparando quando as coisas estiverem prontas para serem entregues. Imagine que você vai fazer um bolo, e se você tira antes da hora, aquele bolo pode estar cru, ele vai solar, ele não vai ficar saboroso e você não vai aproveitar ao máximo aquilo que você está fazendo. Então Deus está no controle de todas as coisas. A demora na resposta de Deus, para nós é demora. Para nós é resposta atrasada. Mas o texto bíblico que nós lemos diz que a resposta não atrasa. A resposta, ela não tarda. A nossa visão é de atraso. A nossa visão é de demora. Porque nós queremos para ontem a resposta de Deus. Queremos que a resposta de Deus venha exatamente no tempo que nós determinamos. Eu disse para você algum tempo atrás aqui, que eu orava quando estávamos ainda lá no chalé. Eu dizia para Deus: Renato, eu não quero passar de 10 anos aqui. Eu não queria. Olha o texto que Deus está falando. Olha o versículo 4. Olhe para os arrogantes e perversos. Eu não sou perverso, mas fui arrogante. Que em si mesmos confiam. Eu fui arrogante diante de Deus, dizendo: eu não passo de 10 anos aqui. Deus fala assim: então tu vai ficar mais 7. Só para te provar que o número da perfeição é o meu e quem manda sou eu. Você quer 10? Eu vou falar mais 7. Vai ficar 17. Nós determinamos para Deus o que nós queremos.
Só que a gente se esquece que é Deus quem faz todas as coisas. Queridos, o tempo todo nós estamos determinando para Deus o que a gente quer. A cor, o modelo, a raça, o valor, o tempo. Nós determinamos para Deus o tempo todo. E existe uma teologia pregada, que é a teologia da prosperidade, que está dizendo para nós que nós não temos fé se a gente não determinar para Deus o que a gente quer. Ora, isso não é fé, isso é arrogância. O texto está dizendo. O texto está dizendo, e eu me coloquei no lugar de um arrogante quando eu disse para Deus que eu não quero passar de 10 anos aqui. E nós determinamos para Deus porque somos arrogantes e confiamos em nós mesmos. Mas o texto está nos dizendo que é o Senhor quem faz todas as coisas. É o Senhor quem define todas as coisas. Então, queridos, preste bem atenção numa coisa. O silêncio de Deus está provando é a nossa fé e não a fidelidade dele. Vou repetir. O tempo da resposta de Deus, ou o silêncio de Deus, está colocando em xeque a nossa fé. Se a gente consegue esperar ou não. Não a fidelidade de Deus. Ah, Deus demorou. Deus atrasou. Deus isso, Deus é aquilo. Não, irmãos. Deus está testando a nossa fé. A capacidade que nós temos de esperar a resposta de Deus. Queridos, nós somos imediatistas. Nós quase morremos de ansiedade quando alguma coisa demora. Nós quase temos um piripaque quando a resposta de Deus demora, vou usar entre aspas, para nós. Mas é o tempo de Deus. E nós não conseguimos esperar. Nós ficamos extremamente ansiosos. E aí nós olhamos para o texto de Abacuque. Coloca no verso 1 para mim, tá? Subirei até a minha torre de vigia e ficarei lá de guarda. Eu vou subir e vou esperar. Ali esperarei para ver o que ele diz. Que resposta dará a minha queixa? Queridos, há pessoas orando por dias, meses, anos, esperando a resposta de Deus, e algumas dessas pessoas acharam que Deus esqueceu delas. E Deus não esqueceu. Deus está cuidando para que a resposta dele venha e a gente consiga receber essa resposta. E a gente esteja preparado para receber essa resposta. Faça um retrospecto da tua vida e analise que coisas você já recebeu atualmente, que você se lembra, que se você tivesse recebido há 10, 5 anos atrás, você teria jogado fora. Você não teria valorizado. Você teria aberto mão daquilo, porque naquela época você não estava preparado para receber. Então Deus está dizendo para nós, eu não esqueci de vocês. As coisas estão acontecendo. Deus continua trabalhando mesmo quando nós não ouvimos a sua voz. Versículo 3. Esta é uma visão futura. Descreve o fim. E tudo se cumprirá. Queridos, nada ficará de fora. Absolutamente nada ficará de fora se a palavra de Deus diz que vai se cumprir. Ah, pastor, falaram e não cumpriu. Não foi Deus que disse. Não aconteceu. Não foi Deus que disse. Porque a palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus, ela se cumpre na íntegra. Então não podemos imaginar, ou não devemos imaginar, que o silêncio de Deus, Deus esqueceu de nós. Ou se alguma coisa ficou para trás, Deus deu bênção incompleta. Irmãos, Deus não dá bênção incompleta para ninguém. Aquele que começa é fiel para levar até o fim.
nós precisamos amadurecer. E amadurecer é um processo de Deus quando nós esperamos o que Ele tem para nós. Para que quando aquilo vier, nós entendamos que é naquela medida. Não podemos, queridos, ser enganados pelo nosso ego, pelo nosso achismo, pelas nossas intenções, porque Deus é um Deus bom, Ele é bom, sempre será bom, isso faz parte do caráter de Deus, mas o Deus bom e poderoso, Ele vai me abençoar. Olha, nós colocando condição para Deus, Ele vai me abençoar assim. Quem te falou que vai ser assim? Mas e se não for assim? Deus não é justo? Deus não é bom? Deus é justo, Deus é bom. Nós é que colocamos condição para Deus. Eu fui para a igreja e eu não vi mais nada acontecer. Peraí, você está na igreja por quê? Porque você crê em Deus? Ou porque nós estamos à espera de um milagre? À espera daquilo que nós falamos ou que recebemos de alguém dizendo que Deus abençoaria? Irmãos, nós precisamos entender o que é o evangelho de verdade. Precisamos entender que a nossa vida cristã não está atrelada a bênçãos. A minha vida cristã está atrelada ao sacrifício de Cristo. E ponto. Eu não posso estar na igreja esperando que todo dia venha uma bênção nova para mim. Irmãos, nós vamos passar dias que Deus estará em silêncio. Vamos passar momentos que Deus ficará em silêncio, testando e provando a nossa fé. E aí você imagina, eu todo arrogante, cheio de mim mesmo, dizendo para Deus, eu não passo de 10 anos aqui. Deus olhando lá de cima, falando assim, Claro que Deus não faz isso. É só Deus rindo da minha arrogância. 7 anos. Demora, né, irmão? Demora. Em 7 anos, da azia, da gastrite, da ansiedade, da medo, a gente acha que não vai acontecer mais nada. Quanto tempo você está orando por algo? Quanto tempo você está esperando algo? Talvez a tua azia esteja no talo, a tua gastrite já esteja alvoroçada, você já emagreceu, já perdeu peso, já ganhou peso, porque come muito por causa da ansiedade. E parece que nada está acontecendo. Parece que Deus está em silêncio, Deus não está te ouvindo. Você ora e você fala assim, Deus, que silêncio é esse? Que silêncio ensurdecedor é esse? Que não vem uma resposta, eu abro a Bíblia, não salta aos meus olhos a resposta daquilo que eu estou buscando. Deus está testando a nossa fé. Eu quero dizer para você, se você tiver fé, você persevera. Você permanece. Guarde isso. O silêncio de Deus não corresponde à ausência dele. Deus está em silêncio porque Ele está testando, Ele está tratando, Ele está mostrando para nós quem é Ele e quem somos nós. Continue orando. Não pare. Porque enquanto nós esperamos, Deus está trabalhando o nosso caráter cristão. Deus está mostrando para nós o seguinte, se prepare. Eu gosto muito da história de José, livro do Gênesis, capítulo 37 em diante. Um jovem que passou pelo que passou, foi preso, foi condenado pelo crime que não cometeu, foi vendido pelos irmãos, porque Deus estava preparando ele para algo muito grande. Deus tinha algo para ele. Queridos, Deus tem algo para nós, só que Ele precisa trabalhar o nosso caráter primeiro. Às vezes nós queremos que Deus mude uma situação assim, ó. Ele pode? É claro que pode, Ele é Deus. Mas nós queremos que Deus mude uma situação assim, ó, no estalo de Deus.
Mas isso não vai acontecer. Primeiro Ele quer mudar o nosso coração. Deus quer mudar a nossa forma de enxergar o mundo, de enxergar o cristianismo, de enxergar as coisas. Sabe por quê, irmãos? Porque a espera vai produzir em nós maturidade. Nós vamos olhar para as coisas, para as pessoas, de uma forma diferente. Nós vamos conseguir ser mais tolerantes em algumas coisas, mais respeitosos em outras, porque nós estamos alcançando maturidade. A espera vai fazer a gente amadurecer. A espera vai fazer com que a gente observe mais, desacelere um pouco, pense mais. A maturidade vai causar em nós a experiência necessária para nós assumirmos aquilo que Deus está querendo nos dar. A espera também vai produzir em nós dependência de Deus. Porque enquanto não acontece, ou a gente abandona a fé, ou a gente busca Deus. E essa busca gera dependência. Porque a gente começa a perceber que a gente dita a regra para Deus. Deus está dizendo, não, meu filho, não é essa. Quem comanda sou eu. Quem determina o tempo sou eu. Quem determina todas as coisas sou eu. E aí nós passamos a ser mais dependentes de Deus e menos de nós. Irmãos, vou usar aqui novamente o texto de Abacuque. Nós somos arrogantes. Somos prepotentes. Somos soberbos. É a natureza humana. E nós queremos determinar para Deus o que compete somente a Deus. Nós queremos que a cura venha. Se ela tiver que vir, virá. Nós queremos determinar, Deus, faça isso, faça assim, faça assado. Deixa eu te dizer uma coisa. Se nós não aprendermos a esperar, e essa espera que vai produzir em nós maturidade, dependência e perseverança, quando a bênção de Deus chegar, nós vamos desperdiçá-la. Porque a gente não vai conseguir saborear o que Deus nos deu. A gente não vai conseguir ter prazer, porque a gente não foi curado, a gente não foi sarado. Eu falei, acredito que no domingo passado, atrasado, pessoas que estão colocando fora o que Deus está enviando, porque elas não esperaram, não se prepararam, se anteciparam. Eu usei o exemplo do casamento. Pessoas que se casam, não esperam o tempo de Deus e botam tudo fora. Quantas coisas nós estamos jogando fora? Você vai cozinhar um feijão, se o feijão for novo, for macio, em quanto tempo você cozinha ele? 30 minutos, 35. Ah não, esse aqui é novo, é macio, vou cozinhar por 20. Tá bom. Depois você tenta extrair o caldo grosso dele na panela. Você não vai conseguir. Porque nós estamos tirando as coisas antes do tempo. Nós estamos botando a mão no forno antes do tempo. Deus está dizendo para nós, espera, tenha calma. Eu imagino Deus, claro que eu vou fazer uma brincadeira aqui, eu imagino Deus olhando para nós e falando assim, pelo amor de Deus, espera. O próprio Deus pedindo para nós, pelo amor de Deus, espera. A ansiedade, como o próprio texto dos evangelhos nos diz, não fiqueis ansiosos por coisa alguma. Irmãos, Jesus conhece a estrutura, a nossa estrutura. Então ele está dizendo, não fiqueis ansiosos. Tem algum ansioso aqui, sem ser eu, não? Bastante, hein? Fora os que não falaram. Fora os que esconderam. Irmãos, você que levantou a mão, que é mais ansioso do que quem não levantou, tem aí na internet, o pessoal brincando aí, o cara chegou para o treinamento,
para uma palestra com as pessoas ansiosas, e aí ele bateu na porta. Pois não, eu vim para uma palestra sobre ansiedade. Ele falou, não, a palestra é só amanhã. Ah, pode entrar que já está todo mundo aí. Irmãos, nós que somos ansiosos, a gente sofre, a gente passa mal. É normal isso? É normal você passar mal, ter taquicardia, gastrite, azia por causa de ansiedade? Irmãos, isso não é normal. O normal é a gente ter controle sobre as situações e a gente esperar. Você quer acabar comigo? É o silêncio de Deus. Por causa da ansiedade. Mas a gente tem que esperar, não tem jeito. Ou espera, ou espera. Não tem jeito. Então, quando nós esperamos o tempo de Deus, a promessa vai se cumprir, nós vamos poder nos deleitar. Nos deleitar. Isso significa ter prazer naquilo que Deus está nos dando. Naquilo que Deus está preparando para nós. Por fim, versículo 3 novamente. Se parecer que demora a vir, espere com paciência. Espere com paciência, pois certamente acontecerá. Ou seja, a resposta sempre chegará no tempo certo. Qual tempo é esse? O tempo de Deus. Para nós, atrasou. Para nós, demorou. Mas o tempo de Deus é o tempo certo para todas as coisas. Esse texto não está dizendo, coloca ele de novo para mim, tá? Esse texto está nos dizendo que Deus não esquecerá. Ele está dizendo que existe um tempo determinado. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá. O que você está esperando? O que é que você está esperando acontecer que a ansiedade está te fazendo roer os dedos? E talvez essa palavra traga para você hoje a certeza de que, se é promessa de Deus, acontecerá. Se não é promessa de Deus, Deus não tem nada a ver com isso, irmãos. Deus não empenhou uma palavra, mas se Ele empenhou, acontecerá. Cumprirá. Agora, sabe qual é o maior problema? O maior perigo? Olha para mim aqui. O maior perigo não é Deus demorar, uso entre aspas o demorar. É a gente desistir antes do milagre acontecer. É a gente desistir, coloca a Tatá para mim, por favor. É a gente desistir um dia antes do milagre acontecer. Olha essa imagem e veja se não parece com isso que eu estou falando. Nós desistirmos um dia antes do milagre acontecer. Deus está falando, continua cavando, continua cavando, continua, olha para a imagem, não olha para mim agora não. Deus está falando para nós, continua cavando, continua cavando. E a gente fala assim, Deus, mas eu não acho nada. Nada acontece, eu só vejo terra e pedra. Deus está dizendo, continue cavando, continue cavando. E nós, por decisão própria, definimos e decidimos o quê? Vou parar de cavar. Não tem nada aqui. A resposta, a palavra não foi de Deus. Foi achismo da minha mente. Foi o sentimento do meu coração. E a bênção estava logo ali. Então, eu reforço. O problema, o perigo, não é Deus demorar na resposta. Mas somos nós desistirmos um dia antes do milagre. Algumas horas antes do milagre. Então, perceba. Nós podemos estar na condição dessa pessoa, dessa figura, onde Deus está dizendo, continue, avance, não pare de orar, não desista, continue jejuando, continue lendo a Bíblia, continue indo à igreja, continue perseverando, continue ajudando o teu esposo, continue ajudando a tua esposa, continue orando pelo teu filho. Deus está falando, não pare. Sabe quando Deus vai falar para a gente parar? Só quando esse tesouro estiver nas nossas mãos.
Então, talvez você se pergunte, pastor, então quando eu devo parar de orar? Somente quando você romper tudo e aquilo que você está orando chegar nas suas mãos. Tem motivo para parar? Se nós não recebemos, por que então que vamos parar? Se ainda não chegou a bênção de Deus, por que é então que nós vamos parar de orar? Primeiro, por causa da ansiedade. Segundo, por causa da falta de perseverança. Sabe por que tem muitas pessoas endividadas com jogos de aposta? Tigrinhos e companhia limitada? Porque elas têm certeza que na próxima jogada elas vão ganhar. É por isso que as pessoas estão endividadas. Ela joga agora, perdeu. Mas ela tem certeza que na próxima ela ganha. Aí ela joga e perde de novo. Não, mas ela tem certeza que na próxima agora ela vai ganhar. Passou perto. E ela perde de novo. E assim vai. Porque ela acredita que na próxima ela vai ganhar. Por que é então que as coisas da nossa vida, que são muito mais relevantes, importantes e sérias, a gente não tem a mesma perseverança? E a gente acha que não vamos chegar em lugar nenhum. E essa figura exemplifica bem o que é desistir. E aí nós voltamos, damos meia volta, a bênção estava logo ali. Era só perseverar, era só continuar. Então eu quero te chamar a atenção para essa imagem. O que isso representa na tua vida? Será que você está nessa condição de alguém que não está perseverando ou já desistiu quando a bênção estava logo ali? Então pense sobre isso. O texto de Abacuque, no capítulo 3, versos 17 e 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça e não haja frutos na videira, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A nossa fé não pode depender das circunstâncias. Ela só depende do caráter de Deus. A nossa fé não pode depender das circunstâncias. A nossa fé tem que estar em Deus, para que a gente avance, para que a gente continue. Eu quero te chamar a refletir o seguinte: será que você está cansado de esperar alguma coisa? Não precisa me responder conforme os ociosos me responderam. Quem está cansado de esperar alguma coisa? Pense com você mesmo. Quem aqui pensa que Deus está em silêncio? Talvez você tenha orado. Você diz: pastor, eu tenho esse sentimento que Deus está em silêncio. Deus não está me respondendo. E a minha última pergunta para você: será que você precisa renovar a tua confiança em Deus hoje? Será que hoje é o dia de você renovar a tua confiança em Deus?